Boa noite, internautas da TV 247. Eu sou Daiane Santos, hoje conversando aqui com o deputado José Guimarães, PT do Ceará, para falar sobre reforma da Previdência, um assunto que está dentro da ordem do dia dos trabalhadores, do povo brasileiro, e que muito nos aflige, porque é uma proposta, como diz alguns deputados parlamentares, é uma proposta pé na cova. Eu vou conversar com o José Guimarães, ele vai contar hoje aí como é que foi o dia. Deputado, muito obrigada por nos atender. Aqui o 247, os internautas já estão acompanhando aqui a gente com perguntas, saudações. Tudo bem? Tudo bem, Daiane Santos. É um prazer falar contigo. Quero cumprimentar todos os internautas, as páginas que estão retransmitindo a TV 247, a nossa página aqui do PT na Câmara, da bancada do PT, a minha pessoal também, que está transmitindo aos cearenses, aos brasileiros e brasileiras. É um prazer nós conversarmos sobre a reforma da Previdência e, evidentemente, também sobre as demais pautas, como essa questão da crise que está vivendo o ensino em função dos cortes. Mas hoje, Daiane, nós fizemos uma reunião muito importante da bancada do PT, que integra a Comissão Especial da Reforma, que a Comissão Especial agora passou a proposta na CCJ e agora vai ter um longo período de debates na Comissão Especial. E o PT tem 8 membros, né? Nós somos membros da Comissão Especial da Reforma. E a reunião de hoje, nós tivemos a participação de 3 ex-ministros, né? O ministro Gabas, o ministro Bezuini e o ministro Rossetto. Aliás, ambos foram ministros da Previdência, conhecem a questão da Previdência, falaram bastante sobre essa crise, o que é, o que não é, o que é falácia do governo, qual o caminho para a sustentabilidade da Previdência e qual vai ser o nosso papel. Do ponto de vista nosso, da bancada do PT aqui na Câmara, nós estabelecemos que, primeiro, nós queremos, primeira linha de atuação nossa, dar transparência total aos debates da Comissão Especial. Trazer todo mundo para debater, os intelectuais da área, juristas, técnicos, movimentos sociais. Nós queremos fazer o debate com o máximo, um rigor muito grande para dar transparência às nossas posições aqui dentro. Segundo lugar, nós não vamos aceitar tocar a reforma a toque de caixa, né? Passa uma sessão, vamos votar. Nós vamos trabalhar 40 sessões, vamos fazer grandes debates e vamos debater mesmo com a sociedade brasileira. A ideia é que nessas sessões todas nós trazemos aqui os mais variados setores da sociedade para debater conosco. É uma proposta que diz respeito à vida atual e futura do Brasil, gerações, e nós não podemos votar só porque o governo diz se não reformar, vai quebrar. Isso não é verdade, isso é uma mentira, isso é uma falácia, conforme nós podemos demonstrar aqui nessa entrevista. E o terceiro é a mobilização social, mobilizar o país. Já tem uma greve, já tem uma movimentação grande dos professores, uma greve dos professores agora para o dia 11 de maio, tem uma greve que os sites centrais e as frentes estão convocando para junho, dia 15 de julho, portanto, nós precisamos de muita mobilização para barrar essa ideia central da reforma, que é 3 questões centrais da reforma: retirar direitos, personificado no trabalhador, na trabalhadora rural, no professor, na professora, no servidor, dos idosos que são beneficiados do programa de prestação continuada, chamado BPC, e, além disso, a questão do regime, que muda o regime, eles querem, na verdade, privatizar a Previdência, quebrar o princípio da solidariedade e do princípio da repartição, estabelecer que cada um se vire, né? Eu estava num debate esses dias lá em São Paulo, eu lembrei uma pessoa fez a seguinte fala: vocês lembram do Montepio, aquele tipo de capitalização? É que o Paulo Guedes quer fazer com o povo brasileiro, entregar a própria sorte individual das pessoas no futuro de sua aposentadoria. E nós não vamos. E o terceiro aspecto, que é muito grave na reforma, nós já discutimos aqui, a desconstitucionalização completa. Não respeita cláusulas pétreas, não respeita direitos coletivos e sociais. Para eles, é desconstitucionalizar. Tipo assim, o Congresso se retira da sua tarefa de legislar sobre a Previdência. Tudo
a partir de agora, será feito por lei complementar. Tira o poder do Congresso, é entrega, porque a lei complementar é competência exclusiva da Presidência da República do Poder Executivo. Portanto, nós não poderemos mais legislar sobre matéria previdenciária. Tudo é lei complementar. Lei complementar não tem quórum qualificado. Portanto, os governos de plantão fazem o que quer. Deverão fazer o que quer para aprovar determinadas matérias da Previdência. Bastante a Comissão Especial. Amanhã nós temos várias reuniões aqui na Câmara e a bancada do PZ está muito afiada, afinada. O compromisso que ela tem com o país, com os trabalhadores, com os aposentados, com a mulher. Né? Enfim, nós não vamos derrotar o governo. A centralidade da reforma é derrotar essa ideia nociva do Guedes, do Paulo Guedes, que é o regime de capitalização. Esse regime acaba com o princípio da solidariedade, do modelo de repartição que foi a centralidade para elaborar a Constituição de Adesão. Correto. O caminho nós vamos traçar. Deputado, a CCJ, o governo achou que seria um passeio. Jogou nessa direção, o Guedes foi lá, fez toda aquela encenação. Exatamente, e não foi um passeio. Agora, na comissão, a base do governo também tenta criar um cenário onde tudo vai ser facilitado, mas a oposição tem demonstrado que está organizada e está com força para cima, apesar das dificuldades que não são poucas, acredito. Queria que o senhor falasse um pouco desse cenário. Há uma queda de braço aí entre setores que apoiam o governo, esse centrão realmente está dividido. Como é que o senhor analisa a perspectiva dessa comissão especial? Olha, quando nós discutimos a matéria na CCJ, e isso não foi resolvido ainda, tinha uma questão central que nós judicializamos, que, aliás, o ministro deu a liminar, o ministro Gilmar Mendes, mas não analisou o método dessa questão de ordem. Como que nós vamos votar uma matéria que tem forte impacto financeiro, impacto orçamentário, o impacto econômico na vida das pessoas, e o ministro Paulo Guedes vê a Comissão de Constituição e Justiça, com aquela conversa danada dele, só sabia dizer o seguinte: se não votar a reforma da Previdência, a Previdência quebra. 1 trilhão é causa pétrea. E ficou nessa história, nessa cantilena dele na Comissão de Constituição e Justiça, e não apresentou dados nenhum. Nós vamos exigir, e se votar qualquer matéria, em primeiro lugar, nós temos que saber qual é o impacto. Ele fala assim: vamos arrecadar, vamos poupar 1 trilhão em 10 anos. De onde vem isso? É para pagar a transição? Quem vai pagar a conta disso? O governo não diz nada. É uma carta no escuro. Para quem? O governo, o Ministério da Economia, fazer o que quer. Portanto, na comissão especial, é claro que o governo tem maioria, mas aqui na casa, eu aprendi uma coisa: eu já fui líder da bancada do PT, já fui líder do governo Dilma aqui, já fui líder da oposição, da minoria, sou vice-líder, enfim, eu conheço essa casa muito bem. E quem percebeu, quem vivenciou a votação da reforma trabalhista e aquelas votações sobre a PEC do teto, a emenda constitucional que limitou o gasto público, que arrebentou com o serviço do Estado brasileiro, quem votou naquelas matérias, especialmente na reforma trabalhista, a conta na eleição, muitos não conseguiram nem fazer campanha para a população os nossos votos na reforma trabalhista. E todo mundo está com aquela história, né? Todo mundo está de olho, sabe por quê? A mesma conversa. Quem foi dito da reforma trabalhista? A reforma trabalhista precisa, porque vai gerar empregos, vai dar segurança jurídica para o empresário investir, nós temos que modernizar as relações de trabalho, agilizar a justiça do trabalho. Uma conversa bonita aqui, que muita gente foi na outra. Nós não, nós votamos contra. Qual foi o resultado? Depois da reforma trabalhista, quase 14 milhões de pessoas. Os deputados e deputadas estão muito preocupados com isso. Não é fácil o governo vencer essa parada aqui, não. O governo não tem nem terá os 308 votos para aprovar essa PEC. É claro que a Comissão Judicial tem um período de debate, depois vem a discussão, muito diálogo, mas se tem uma questão que é central para a reforma ser derrotada, porque nós somos reformadores, claro que somos. Nós queremos reformar o país, claro que queremos. Por que não se começa pela reforma tributária, né? Que é redistribuir tudo,
Por que não começa taxando, né, aquela camada da população que tem tudo e não quer perder nada? Por que não se taxa as grandes fortunas? Por que não se faz uma reforma do sistema financeiro nacional? Evidentemente, porque a lógica deles, da reforma do Pacabense, do Paulo Guedes, é retirada de baixo. Quase mais de 2/3 do que eles dizem arrecadar, poupar com a reforma da Previdência, vem dos assalariados, vem do regime geral, não ataca privilégio, coisa nenhuma, porque não mexe na questão da renda, muito menos nos rentistas desse país. Portanto, o governo não terá os votos na comissão, sobretudo no plenário. E a comissão especial, nós vamos fazer o grande debate, vamos convencer, e é importante a mobilização da sociedade, a conversa com o deputado, nas redes sociais, discutir como é que ele vai fazer com o seu deputado, por exemplo, cada deputado tem suas bases eleitorais, dialogar, conversar. Eu penso que esse momento é absolutamente importante para ter um amplo processo de mobilização. Eu vi uma coisa hoje que eu achei fantástica, uma coisa que, para mim, tem que ser a referência para a discussão da reforma da Previdência. Os estudantes fizeram uma baita manifestação no Rio de Janeiro, lá no Colégio Pedro II, deram uma linda recepção ao presidente da República. E olha a estrutura. A Universidade Federal da Bahia fez o mesmo hoje. Amanhã vai ter no meu estado, o estado do Ceará, nesta terça-feira, na Universidade Federal do Cariri, porque teve um corte de 47% dos recursos de investimento para funcionamento da universidade. Isso é crime, isso é crime de lesa pátria, retirar dinheiro de uma área que é central para o desenvolvimento do país. Esses exemplos de hoje, que está acontecendo hoje eu estive na UNB também, conversando com estudantes, gravando por lá, e há uma revolta generalizada, porque a lógica deles é fazer reforma para quê? Para restringir, para desconstitucionalizar, para penalizar os de baixo. Nós não podemos reformar. A Previdência, Daiane, deixa eu falar uma coisa que é central. A Previdência só será superavitária se tiver crescimento econômico, se tiver reforma tributária. Crescimento econômico é emprego com carteira assinada. Emprego com carteira assinada é receita da Previdência. Né? Não é isso que eles falam. A aposentadoria rural, que eles tanto falam, aquele trabalhador da roça, daquela mulher da roça, meu Deus, lá do Cafundó do Júlio, como se diz no Ceará, do meu Ceará, que recebe aquela aposentadoria, ela investe tudo aquilo no comércio local, na bodega, no supermercado, na mercearia. A economia de 4.000 municípios gira em torno das pessoas que recebem os benefícios previdenciários e os programas sociais. É muita perversidade do governo querer dificultar. Não é que ele está acabando com a aposentadoria rural, não é porque as normas que eles querem estabelecer para o trabalhador rural ou a trabalhadora ter acesso ao benefício são tão rígidas, passará, a pessoa poderá morrer e esperar a aposentadoria debaixo de 7 palmos de terra. Isso não é razoável com o país, com essa experiência que eles fizeram no Chile, o mesmo modelo que foi o mentor da reforma do Chile, que ele plantou no Brasil. Das 30 nações que fizeram a reforma da Previdência por esse modelo, 18 nações do país estão recuando. Portanto, é uma reforma que não interessa, não é só o direito à aposentadoria, não, Dani, não interessa ao país, porque ela vai quebrar a economia local. Nós vamos mobilizar bem na Comissão Especial para não deixar essa reforma. Verdade. Você falou das mobilizações dos estudantes, professores, pais de alunos, tanto no Rio de Janeiro, mas eu ouvi também em outras cidades no país. Como é que o senhor avalia essa questão dos cortes? Porque é um governo que fez uma campanha toda dizendo que defendia a família, defendia o povo brasileiro, e em 4 meses ataca pilares fundamentais das famílias, dos jovens, das crianças, enfim. Como é que você avalia esses 4 meses de governo, especialmente no que tange a questão da educação? Um desastre completo. Teve um ministro que o país ficou assistindo às loucuras que ele falava o tempo todo, e agora tem um segundo ministro que impõe um duríssimo corte naquela área que é central para qualquer projeto de desenvolvimento nacional, que é a educação. E o pior não é só a educação,
Ele impôs um corte brutal no ensino, nas federais, no ensino público federal, no ensino superior, nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, a educação profissional, educação superior profissional, e na educação básica. Eu nunca vi um negócio, toda vez nós já fomos governo, eu lembro que no nosso governo, quando você fazia o contingenciamento orçamentário, todo o país sabe disso, quando você ia fazer o decreto de contingenciamento dos recursos anualmente, no início do ano, quais eram as áreas que nós pedíamos para serem preservadas? Educação, saúde, inovação, ciência e tecnologia, segurança pública e meio ambiente. Nós sempre colocávamos essas áreas, não podem perder recursos. Porque se perde recursos, compromete o futuro do país. O que significa com essa medida de corte é desmontar todo um processo de consolidação que nós tivemos no Brasil, da educação pública de qualidade. É o projeto dele. Tipo assim, aluno, estudante, você não pode pensar. Não pode ter sociologia, não pode ter filosofia, não pode ter disciplina de história, porque o estudante ele é proibido pensar. É aniquilar com o pensamento democrático, da liberdade que os jovens, os alunos terem de estudar e pensar. Se tem uma coisa que é do Partido Único, é isso que eles estão fazendo, e eles se apresentaram um projeto colocam aqui a escola sem partido. Essa é a escola do projeto deles, a escola com partido único, pensamento conservador, autoritário, xenófobo, que quer implantar na universidade brasileira. E nós não podemos aceitar isso. Daiane, eu sou formado pela Universidade Federal do Ceará. Sou advogado. Eu sei o que a nossa Federal do Ceará, que ela representa. O senhor foi doutrinado lá, doutor? Hã? O senhor foi doutrinado lá? Imagina, eu fui doutrinado lá. Foi naquela universidade, nos bancos da Faculdade de Direito, morando na residência universitária, que eu morava lá nos anos que eu passei, 6 anos na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, eu aprendi a ter gente. Não é porque o professor disse que eu fazia ou não deveria fazer, é porque é o pensamento, o aluno é livre, ele começa a se descobrir quando entra na universidade. A universidade tem que ser celeiro de produção de conhecimento, desde que ela tenha investimento em pesquisa e extensão. A nossa universidade teve um corte brutal de mais de 32%. A Federal do Cariri, nós temos 3 grandes universidades, Daiane. A Federal, que é a Universidade Histórica do Ceará, e nos governos Lula e Dilma nós criamos mais 2, a Federal do Cariri e a Unilab de Redenção, que é a universidade que tem toda a parceria com a África por conta todo um processo de interação estabelecido com o mundo africano, e, portanto, criou essa universidade que 90% dos alunos são africanos. Essa dívida que o Brasil tinha com a África. A nossa Federal do Cariri, que fomos nós que criamos, a Haddad era ministro da Educação, o reitor falou para nós, só tem recurso, teve um corte de 47%. A universidade não chega ao final do ano, porque vai faltar recurso para pagamento de energia, água, restaurante universitário para os estudantes não tem, residência universitária. Eu não estou nem falando, meu Deus, de recurso para custeio, do ponto de vista... Aliás, não estou nem falando de recurso para pesquisa, para ciência, para investimento em inovação. Eu estou falando nas coisas mais básicas de manutenção da nossa universidade. E o governo impõe os hospitais universitários, os institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Nós temos no Ceará, nós só tínhamos um instituto lá, Daiane, nós temos 32 funcionando. É uma lindeza. O estudante do interior acesso àquele instituto federal, coisa que nós não tivemos no passado. Pois bem, o governo quer arrebentar com isso. É o desmonte, é o pior desmanche que nós estamos vivenciando na história recente do Brasil. Nenhum governo teve tanta ousadia como esse governo está tendo. Querer impor ao país essa escola que ele pretende, do pensamento único, sem recurso, e obrigando os estudantes a não pensar. É por isso que aconteceu o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. Na Bahia, vai acontecer no Ceará. O momento exige assim, não é... Vamos desconsiderar a questão partidária, não está em jogo partido político, não. O que está em jogo é o futuro do Brasil. É a nossa democracia. O que está em jogo é se nós vamos ou não deixar de ser uma economia
um país desenvolvido, com uma economia pujante, ou não. É isso que está em jogo, se nós vamos deixar de ser que nós fomos no passado. O Brasil está derretendo, a economia está derretendo, não tem crescimento, não tem nada, e chegou a hora da comunidade universitária, estudantes, pais, alunos, e professores e funcionários fazer uma mobilização em defesa de uma coisa que é central, universidade pública e gratuita. Não é política partidária, não. Não é partido político, não. É defender uma das coisas mais importantes de qualquer nação, que é a educação. Não tem nação desenvolvida sem educação. E, aliás, as nossas universidades federais são exemplos para o mundo. As federais do Brasil são referência do mundo, são universidades de excelência. A minha federal do Ceará é uma base da universidade entre as melhores do mundo e do Brasil. E tudo isso, você vê ameaça, eu diria, ameaça ronda as nossas universidades federais do Brasil. Nós não podemos aceitar isso. O Brasil precisa se mobilizar, os estudantes, professores, pais que acompanham no Rio. É muito importante potencializar isso, porque nunca vimos um desmonte. Na verdade, é a desconstrução. Aliás, ele disse no exterior, o Brasil tem muita coisa para desconstruir, não tem nada para construir. Essa foi a frase famosa que o atual presidente disse no exterior. E eles querem, com a reforma da Previdência, com os cortes na educação, com a venda do nosso patrimônio público, que, aliás, recentemente colocaram para venda 7 refinarias da Petrobras, inclusive uma delas no meio estado da Lubinó, nossa saudosa Lubinó do Ceará. Portanto, é um desmonte do chamado, que foi produto da Constituinte de 88, do chamado Estado de Bem-Estar Social. Nunca nós vimos um governo tão perverso como o Brasil, como esse. E o que pior, né, Daiane? Passou a campanha, não disse nada, não discutiu ideia nenhuma, não se sabia. Foi um tiro no escuro, foi uma coisa no escuro que as pessoas deram, né? Um discurso de violência para cá, segurança para lá. Está aí o resultado, o desmonte daquilo que foi tão importante no interior, que foi a construção da Constituinte. Eu estava num debate na cidade do interior do Ceará, cidade de Milhã, uma senhora do sindicato rural falou assim: deputado, em 88, a nossa luta era para incluir direitos. Hoje, ninguém quer incluir direitos. A gente quer fazer uma coisa, manter os direitos que estão consagrados como causas pétreas da nossa Constituição. E parece que ele é surdo, não compreende, ou não quer, ou não tem nenhum compromisso com o futuro deste Brasil. Verdade. Verdade, deputado. Deputado, queria que o senhor fizesse suas considerações finais aqui para os internautas da TV 247, tem mais de 1.000 pessoas acompanhando a gente aqui, tinha algumas perguntas, está passando um avião aqui, desculpa o barulho. O senhor falou uma coisa muito importante durante toda a nossa entrevista, mobilização. Então, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais, falando da importância da participação das pessoas nesse processo, tanto da Previdência, quanto da educação e tantas outras pautas que estão dentro aí da ordem do dia, ameaçadas, e como o senhor... Ameaça permanente, a preservação. Aliás, ele falou, a Amazônia é para entregar para os estrangeiros, para fazer história. Então, eu penso, né, que, primeiro assim, nós temos que casar duas coisas importantes. A nossa resistência aqui na Câmara, nós temos que ter muita segurança e não piscar, como eu digo nos meus debates, nós não podemos piscar, nós não podemos negociar migalhas, nós temos que acionar os nossos mandatos aqui dentro para derrotar o governo nessa reforma da Previdência. Querem discutir o futuro do Brasil e da Previdência? Vamos discutir sim, mas em outra perspectiva. Vamos discutir pelo lado da receita, como foi feito anos atrás, na época do governo do presidente Lula. Discutir a reforma da Previdência só pelo lado fiscalista e retirar direito, pelo lado da despesa, sem se preocupar como é que vai arrecadar, e arrecadar tirando direitos, não é nem ser humano, nem ter uma atitude na vida humana para proteger esses direitos que foram consagrados lá atrás. Portanto, a nossa resistência aqui tem que ser muito forte. E, ao lado disso, a mobilização social, a mobilização de rua. Nós tivemos agora uma experiência exitosa no 1º de maio. Eu participei do 1º de maio, lá no quadro Megabalão de São Paulo, as centrais sindicais, as frentes,
partidos políticos. O que está em jogo é muita coisa. Nós temos que colocar as nossas divergências de lado, esses partidos do campo democrático, do campo progressista. Não está em jogo a eleição presidencial daqui a 4 anos. Não está em jogo, está em jogo a vida do Brasil. Está em jogo a democracia. Está em jogo a nossa soberania. Está em jogo o direito de você, professor, de você, professora. Que eles querem retirar o direito à aposentadoria, aplicando uma enorme jornada de trabalho na sala de aula. Você que é professora, você que é professor. Minha mãe foi professora primária. Eu sei da jornada de trabalho em casa e numa sala de aula. Está em jogo é isso. É o direito da pessoa, né, que eles querem desmontar. Portanto, a mobilização, o que eu vi no Vale do Anhangabaú, o que aconteceu em várias partes do Brasil, como em Fortaleza, em vários outros cantos, é muito importante esse processo de mobilização. Casar resistência aqui com mobilização. E preparar uma greve geral. É claro que nós não podemos ficar falando em greve geral se não tiver mobilização, organicidade, resistência, os esquentas, todo o processo de preparação. Mas acho que nós vamos ter que dar uma parada agora em junho, nessa greve geral que está sendo colocada, para ver se o governo escuta a voz das ruas. Hoje foi um passo importante, né? Se nós conseguirmos, não é nós, se os estudantes brasileiros, a comunidade acadêmica, saírem às ruas, a estudantada toda, como foi em épocas passadas, lutando pela universidade pública e gratuita, eu acho que se cria um clima favorável para eles recuar. O Brasil é uma nação com mais de 200 bilhões de habitantes. Construiu bases muito sólidas, né? Muito sólidas. Construiu direitos, construiu futuro. Todas as crises que nós atravessamos, da ditadura para cá, elas não abalaram. Essas crises não destruíram uma coisa que é o Estado democrático de direito, a nossa soberania e os direitos do povo. Portanto, eu penso que, num momento como esse, a nossa voz aqui é fundamental, mas, mais do que isso, é a mobilização social, na escola, na praça, na rua, nos bairros, em todas as universidades, em todo canto. Ó. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos levantar bem alto a defesa da democracia, a soberania e agora a bandeira da educação pública, gratuita e para a universidade democrática. Portanto, eu penso que essa é a nossa história, é a nossa luta, e é por isso que nós estamos aqui. E a bancada do PT e dos partidos aliados, enfim, estamos muito seguros de que nós vamos vencer essa parada e vamos enterrar e colocar na lata do lixo essa cruel e perversa reforma da Previdência. Que os anjos digam amém, já dizia minha avó. Obrigada pela entrevista, por nos atender aqui. Agradeço aos internautas também que participaram aqui com perguntas. Teve um comentário aqui do Superchat do José Batista Neto. Ele diz: o Léo Estopa disse tudo. Levantar pautas isoladas é o caminho da derrota. A pauta é defender um só, defesa da democracia e da libertação do ex-presidente Lula. Muito obrigado, deputado. Bom trabalho, boa luta, como sempre dizem. Um beijão, muito obrigado aos internautas, aqueles que nos acompanharam. Acompanhe as nossas páginas na internet, que, aliás, eu esqueci de falar, a tua participação, internauta, na rede social do deputado é muito importante. Isso tem forte apelo aqui dentro da Câmara. Nós temos que fazer uma mobilização de rua, dentro, fora, em todos os cantos do Brasil. Um beijão, muito obrigado, Daiane, obrigado, e a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. É isso aí, gente. Fiquem com boa noite, que já está no horário, coladinho. Boa noite a todos, um abraço, até mais.